possível. Tipo assim, fazer um ambiente, tipo, com a minha personalidade. Minha casa tem que imprimir quem eu sou, sabe? Receber os amigos, a família, tem os negócios do meu marido. Ai, sim. Trazer a sua personalidade para os ambientes faz bem, é importante e você nem precisa ir para esses estereótipos. É uma tendência de decoração porque o foco agora tá em trazer ambientes pra gente que nos acolham, que nos protejam, que nos estimulem. E uma grande ferramenta para isso são as ferramentas que despertam as nossas memórias afetivas. Lembram a gente de quem somos, do que queremos, do que almejamos, que vivemos e trazemos isso pro nosso cantinho, pra nossa casa, pra nossa realidade, pro nosso cotidiano. Olá, meu nome é Fernanda, sou sua arquiteta que vai trazer memórias boas para sua casa e eu falo memórias boas porque não adianta nada você ativar memórias que dão aquela saudade triste, que te faz lembrar de alguém que te faz falta ou de uma situação que você gostava de viver e que agora você não vive mais. Não é essa a vibe. A vibe aqui é trazer memórias que te lembrem quem você é. Ai, tá parecendo uma sessão de terapia, né? Talvez a sua terapeuta possa te ajudar nisso. Ou isso pode ser já uma terapia para você. Bora entender quais são as memórias que montaram quem é você hoje. O que é importante para você? Aquilo que você se orgulha dentro de si, em você, nas suas atitudes, no que você faz, na forma com que você vive. Mas por que isso? Por que trazer a personalidade para minha casa? É a casa, o lugar que eu durmo, que eu como e ponto. Só porque tá na moda. Tá na moda porque faz bem. E não faz bem porque tá na moda, entende? Faz bem porque gera identificação, significado. Nós sentimos a necessidade de se sentir pertencente, seja a algum lugar ou seja a algo. Sentimos essa necessidade e nos sentimos melhor quando estamos em um lugar no qual nos identificamos, no qual nos sentimos pertencentes. A gente se sente mais acolhido, a gente se sente mais seguro e essa tranquilidade que a gente sente faz com que a gente consiga aí controlar melhor a nossa produção de hormônios sem estresse. Olha aí de novo a saúde entrando no nosso assunto, porque um ambiente saudável, ele traz saúde para o nosso corpo físico e psicológico. A partir do momento que a gente traz ambientes saudáveis, traz para os ambientes questões que vão nos deixar mais calmos, mais tranquilos, mais seguros, consequentemente traremos mais saúde para nós mesmos dentro desses ambientes que a gente frequenta. Agora, para pensar honestamente, tá? Você e a sua família de fato se sentem em casa quando estão em casa? Essa casa, ela te protege, ela te acolhe? Você se identifica com a sua casa? E se você respondeu sim para essa pergunta, aí vai mais uma pergunta. O que de fato na sua casa te desperta essa sensação? Quais são ou qual é a questão, o fator, a coisa que você tem na sua casa que faz com que você se sinta bem, se sinta seguro, você se sinta acolhido, você veja um significado, você se enxergue na sua própria casa? E por favor, se você sabe isso, se você tem essa resposta para isso, me conta aí, vamos nos ajudar, vamos entender como funciona para cada pessoa, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa enxerga a sua casa, a sua vida de um jeito, e é muito importante a gente entender como que cada um vê isso. É pro meu TCC. Brincadeira. Antes que me perguntem que faculdade que eu tô fazendo, não. É pra gente aqui entendermos juntos, aprendermos juntos e crescermos juntos. E agora, antes de a gente entrar nos exemplos práticos de ferramentas para ativar essas memórias na sua casa, já sabe, né? Like, compartilha, se inscreve, comenta. Mas então, essas respostas que você deu já servem para você começar a pensar em quais ferramentas podem ativar essas memórias
na sua casa? Bom, eu fui no Casa Cor São Paulo 2022 e peguei algumas referências de como que a gente pode ativar essas memórias. Lógico que a gente fala de um Casa Cor, de uma exposição, de um lugar que não foi planejado para uma pessoa de fato viver ali. Então essas sutilezas muitas vezes podem passar despercebidas. Mas em alguns pontos deu pra gente pegar umas referências legais, então vamos ver o que eu trouxe aqui. É legal. Por exemplo, nesse primeiro ambiente, olha só o teto, que remete a um teto de um trem antigo. Percebe que basta isso pra já ativar memórias de alguém que traz na sua história viagens de trem, às vezes na infância. Pode ser que essa lembrança lembre essa pessoa do quanto ela gosta de viajar, do tanto que essas viagens podem ter formado quem ela é hoje. E a exposição de objetos também pode ajudar demais a gente nesse resgate. Objetos que te lembram alguma coisa, algum lugar, alguma conquista ou algo que você ainda queira conquistar. Nossos projetos e ambições também fazem parte de quem nós somos, também expressam a nossa personalidade. Pode ser livros que você já leu, ou de assuntos que você se identifica, lembranças de viagens, de lugares que você já conheceu e que também constroem boas memórias, ou objetos que remetem à cultura de onde você veio, suas origens, seja se você veio de um país diferente ou de outra região do Brasil, ou que remetam à sua religião, sua etnia, o que de fato é importante para você. Gravuras, quadros, tanta coisa pode ajudar muito a gente nisso. Fotografias, cores que carreguem significados, troféus, medalhas, um móvel que já está há gerações na sua família, ou um enfeite mesmo, que simbolize, mesmo que seja de forma caricata, mas que simbolize, que te lembre de um hobby, de um talento, de uma conquista, ou simplesmente de algo que te faça bem. Eu, por exemplo, tenho esse carrinho aqui, que agora que eu vi até ele tinha uma plaquinha bonitinha aqui, e caiu essa plaquinha. Esse carrinho eu ganhei quando eu fiz parte da comissão de frente. Sim, eu já fiz parte de comissão de frente de carnaval, de escola de samba. E era uma coisa que eu queria muito. Então esse carrinho eu sempre deixo ele numa prateleira, porque ele me lembra dessa conquista, dessa realização que eu tive e me lembra muito quem eu sou, porque além de arquiteta eu também sou atriz e eu acabei chegando na comissão de frente e já há alguns anos desfilo todo ano no carnaval por conta do trabalho como atriz. Então acaba que esse carrinho também me lembra isso. Também me lembra que sou atriz, me lembra que eu gosto muito disso, que é algo que eu também quero seguir na minha vida. Então tá lá, sempre lembrando. É um exemplo de um objeto simples que para você pode não significar nada, porque você pode entrar na minha casa, ver esse carrinho e falar, ah, que bonitinho e tal. Mas quando eu olho para ele, todas essas memórias me despertam, eu me lembro de todas essas memórias. Quando eu era novinha, eu fazia balé e eu amava. E eu tinha uma sapatilha de balé de enfeite penduradinha sempre na parede do meu quarto. Já faz tempo, não sei lá o que aconteceu com ela, estragou, quebrou, sujou, deram um fim nela ou eu dei um fim nela, não lembro. Mas ela era um objeto, assim como esse carrinho, que me lembrava disso. E ainda hoje algo me lembra, porque ela tinha uma tonalidade rosinha, clarinho, que eu ainda tenho na moldura do meu espelho, ainda tenho na moldura de alguns quadros. Através do cor-de-rosa, eu ainda tenho essa referência, essa lembrança. E por mais que no dia a dia a gente se esqueça disso, porque no dia a dia a gente tá com a cabeça ali em outros lugares, mas inconscientemente essa memória tá lá sendo lembrada, sendo ativada toda vez que eu olho pra aquele cor-de-rosinha no meu quarto. Ah, e mais um exemplo muito legal. Tem um ambiente no Casa Cor que é um jardim de inverno e que ele me lembrou muito uma casa que eu morei na minha infância. Porque essa casa também tinha um jardim de inverno e ele era um nível um pouquinho mais alto ali da circulação da casa. Essa casa ela tinha paredes brancas, todas as paredes eram curvas, inclusive essa mureta do jardim era curva e branca, e também as janelas eram em arco, assim, elas não eram quadradinhas, né? Elas eram arredondadas. E aí, esse espaço do Casa Cor me lembrou daquela casa, me lembrou o que eu vivi,
quem eu era naquela época pré-adolescente. Sempre a gente tem muitas lembranças da pré-adolescência, da infância, pré-adolescência, na verdade. E então, se de repente eu resolvesse fazer um jardim desse na minha casa, ou simplesmente deixasse as janelas arredondadas, ou fizesse algumas paredes um pouquinho mais arredondadas, ia me remeter a essa casa e ia ser uma lembrança super bacana. Talvez eu não fizesse isso, porque aí a gente entra também nessa questão que a gente tem que tomar cuidado com todas as pessoas que moram na nossa casa. Nessa época que eu morava nessa casa, que eu ainda era criança, pré-adolescente, a minha avó faleceu. E isso foi muito difícil para minha mãe. Então, provavelmente, minha mãe não ia se sentir legal com essa referência, com essas lembranças. Talvez remetesse uma época da vida dela que não foi tão bacana, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter não só com nós mesmos, mas com todos que frequentam a nossa casa, com todos que moram ali, para que essas memórias sempre sejam positivas, né? Sempre nos façam bem. Tá vendo? São detalhes simples e com alguns exemplos da minha vida pessoal, eu acho que eu consegui deixar algumas ideias que pode ser que você ouvindo aqui a minha experiência ou as ideias que tiveram no Casa Cor, você lembre de alguma coisa na sua vida que deu um estalo e fala, não, isso aí dá pra eu fazer aqui na minha casa, isso aqui me lembra tal coisa, enfim, aí é com você. Uma última dica pra gente finalizar esse vídeo, mas a dica é boa, segura aí que vale a pena. Aromas, porque os nossos cheirinhos, eles estão muito ligados à nossa memória e à nossa memória emotiva. Por quê? A área do cérebro que decodifica os aromas, ela está integrada ao sistema límbico, que é mais conhecido como cérebro emocional. Então, uma dica muito boa para ativar boas memórias é usar os aromas. Agora sim, o vídeo acabou. Espero que tenham gostado. Comentam, curtam, compartilhem. É isso, um beijo.